Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você chegou no canal do Escritor Cínico. Esse vídeo que eu gravo na semana do Carnaval, acredito que devo postar na quinta ou na sexta-feira, dia 12 ou dia 13, ou seja, no período já carnavalesco, nem é pré, já é carnavalesco, é sobre exatamente os livros que você pode ler. E por que isso? Já é o 4º ano que eu faço esse vídeo e tem pessoas que não gostam da folia. É normal, né? Nem todo mundo é obrigado a gostar de carnaval. O carnaval é uma festa profana, é uma festa de liberdade, com certeza lhe dá liberdade também de não gostar dele. E aí eu separo livros que a pessoa pode passar lendo, se for viajar ou se resolver ficar em casa, enfim, para onde ela for. Ela pode levar os livros, ou um livro só, ou os que eu vou recomendar aqui, ou que ela queira, e aí ela vai ficar lendo, que também é um bom programa para esse feriadão que começa no sábado e só termina na quarta-feira de cinzas ao meio-dia. Eu vim até com uma camisa mais descolada, vamos dizer assim, mais estampada, para dar esse clima de carnaval. Mas antes de começar a conversar com vocês, aquele meu aviso de sempre que quem me acompanha e não é inscrito no canal, dessa vez vai se inscrever. E exatamente isso, se você não é inscrito, se inscreva. E ao fazer isso, não esqueça de marcar aquele sininho justamente para o YouTube avisar você quando eu postei o novo vídeo. Independente de ser inscrito ou inscrita, não deixe de comentar aí o que você vai fazer de leitura para esse carnaval. Se você vai realmente ler ou se você vai cair na folia, e para mim tá tudo bem. E não deixe de compartilhar no ritmo do Esquindô para esse canal aumentar o número de pessoas, o número de assinantes, de seguidores, e nós fazermos cada vez mais um trabalho melhor. Então, vamos lá? Falando é a relíquia do Eça de Queiroz. Gente, eu particularmente gosto do Eça de Queiroz, já cheguei até a falar dele aqui. Tem um vídeo que eu fiz sobre o livro dele, O Mandarim, li também Cidade e as Serras, li contos. Ele é um autor do século XIX, ligado ao realismo, né, da escola realista, escola que também foi Machado de Assis, escola literária, e ele é de uma ironia, assim, igual Machado, né? Claro que um outro estilo, mas de uma ironia que me agrada muito. E por isso é que eu gosto dos livros dele. E esse A Relíquia eu também já li. Aliás, todos os livros que eu vou recomendar aqui, vou sugerir, eles já foram lidos, né? Então, esse livro aqui, o narrador vai contar a história de uma relíquia. O que é uma relíquia? É um objeto sagrado que os católicos gostam muito, né, em sua maioria, porque representa a vida de é uma relíquia de um santo. E aí o personagem principal, que começa a história dele contando desde a sua infância, ele vira órfão e vai morar com uma tia muito católica demais, chega a ser fanática, que ele chama de Titi. E essa tia o trata, mas assim com um certo distanciamento, e paga para ele os estudos na faculdade de Coimbra, porque quer que ele tenha a melhor educação possível, apesar dela não ser muito carinhosa. Mas ele é um cara assim totalmente destrambelhado. Quando ele é criança, tudo bem, ele obedece a ela e tudo, mas quando ele cresce e vira adulto e vai estudar, ele mete o pau no dinheiro dela e não estuda coisa nenhuma. Mas ela, acreditando que ele é muito religioso, ele não é, ele faz farras com várias mulheres, ela resolve pedir para ele para fazer uma viagem, né, até a cidade santa de Jerusalém e trazer uma relíquia para ele. E aí ele acaba dizendo que sim. Ele não pode dizer que não, porque ele vive às custas dela. Mas ele vai revoltadíssimo. E aí vão acontecer histórias mirabolantes. Eu trouxe também esse livro aqui da Agatha Christie, que é Uma Dose Mortal, e ele tem 220 páginas, mas é nesse formato aqui, pocket. E até que a diagramação não é tão ruim assim não. E os livros da Agatha Christie, eles têm muitos diálogos, então a leitura flui, vai rápido. Esse aqui que eu esqueci de mostrar, A Relíquia, olha só como é que ele é ilustrado. Ele é um livro mais moderno, parece dar a sensação de que você está lendo ele no computador, que existem links, né? Essas marcas aqui são links de respeito ao texto, e também tem várias ilustrações. E a diagramação, como vocês viram, é bem de boa.
E o livro da Agatha Christie, voltando aqui para o livro da Agatha Christie, é Uma Dose Mortal, vai contar a história de do Poirot, que vai ao dentista. Mas quando ele vai ao dentista e que ele sai, né, e chega em casa, ele descobre que o dentista morreu. E a morte em condições misteriosas. E aí ele vai começar toda uma investigação para descobrir o que foi que aconteceu. Será que foi a irmã dele, que é uma pessoa super rígida e que naquele dia tinha brigado com ele de ter feito isso? Ou será que tem uma coisa maior por trás? Porque ele começa a descobrir que tinha uma pessoa que estava esperando, um homem, que era namorado da atendente do dentista. E ela, nesse dia, ela não foi. E aí e ele foi e não a encontrou. E ele acha que pode ter também um caso de amor aí envolvido, porque o dentista não gostava que ele namorasse a atendente. E aí ele desconfiava que os dois tinham algum relacionamento, esse namorado. Então tem vários caminhos para o Poirot investigar e que pode revelar, afinal, quem foi que matou esse dentista que morreu, imaginem vocês, de uma dose mortal, logo ele, que era o dentista, né? Um livro que eu gosto muito, porque eu gosto muito desse autor também, aliás, se vocês notaram, eu só recomendo o livro que eu gosto, lógico, né? É o Mário de Andrade. Mário de Andrade foi um dos representantes do movimento modernista, né? Juntamente com o Oswald, que era outro escritor, a Tarsila do Amaral, que era uma pintora, ou seja, uma artista plástica. Isso em 1922, na Semana de Arte Moderna, que revolucionou as artes do Brasil, tanto na arquitetura como na pintura, na poesia, na literatura, etc. E aí ele escreveu esse livro, Amar, Verbo Intransitivo. Vai contar a história de dois personagens, né? Primeiro, ele se passa em São Paulo, quase um palacete, né? Numa casa da burguesia paulistana. E aí o pai dele resolve contratar para ele uma preceptora para ensinar ele a falar alemão. Acha que é importante. E aí essa preceptora vai, né, para lá ensinar ele e os outros dois irmãos que ele tem também, que são menores. Mas a aula dele é diferenciada. Por quê? Porque ele é maior, então o que ela ensina para ele não é a mesma coisa que ela vai ensinar para os irmãos menores. Claro que tem uma aula comum para todos, mas tem as especificidades. E ela é muito séria, né? É de poucas palavras e é rígida. Só que no decorrer da história, ela vai se apaixonar por ele e ele vai se apaixonar por ela. E aí vão acontecer várias coisas e você vai descobrir todo esse enredo de uma forma bem gostosa. Então, recomendo esse livro aqui, Amar, Verbo Intransitivo. O próximo livro é de uma das autoras que eu gosto muito, e está entre Marguerite Yourcenar, está entre a autora brasileira Cecília Meirelles, entre outras. Trata-se de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Eu também já fiz resenha aqui para esse livro, e Mrs. Dalloway é um livro que revolucionou também a literatura, apesar de muitos afirmarem que ele é uma cópia feminina de Ulisses, um livro escrito pelo James Joyce. E aqui também nós vamos ter um dia na vida de Mrs. Dalloway. Então não vai acontecer nada demais. O livro não tem um plot twist que vai fazer várias reviravoltas, não. Você acompanha Mrs. Dalloway desde a hora que ela acorda até ela decidir ir para a rua fazer compras, porque ela vai dar uma festa no fim do dia. E aí, nesse caminho, você acompanha o pensamento dela, que é o livro baseado no fluxo da consciência. Ela vai pensando e as coisas vão sendo relatadas como se tivesse o livro acontecendo naquele momento que ela está pensando, tivesse sido extraído direto do cérebro dela. E ele encontra pessoas no caminho e essas pessoas fazem com que ela tenha lembranças. Tem hora que ela para olhar a rua e aí chega o rei, né, passa o rei na carruagem real ou no carro real. Eu já não estou
lembrado, porque esse livro se passa no começo do século XX, na metade do século XX. Aí ela para, a cena vai então para esse casal real, aí vai para uma outra pessoa e ela só está observando como se fosse uma câmera. Então é diferente, é uma narrativa diferente, mas que pela inovação eu gostei muito. Não é uma história assim que vai te impactar, mas é tão bem escrita e tão bem narrada, e você entra no olhar do personagem, como se você próprio estivesse também ali, que para mim valeu muito a pena e eu recomendo. E o último livro, mas não menos importante, como se costuma dizer, é o livro Como Escrever Histórias, do Raoni Marques. É um livro de teoria, mas ele é muito gostoso de ler também. É um livro que te ensina a você escrever histórias mesmo, para você publicar. E eu comprei por curiosidade quando eu vi que ele é assim, todo ilustrado. Então, eu fiz várias marcações e além de marcar com esse marcador transparente, eu também risquei as partes que eu achei mais importantes com aquele marcador de texto. Deixa eu achar aqui algumas marcações que eu fiz com o marcador de texto para mostrar aqui está, para mostrar para vocês que eu considerei assim bem importante para quem gosta de escrever. Então ele vai começar falando do conceito, ele vai falar da trama, da estrutura do romance, né? E dentro da estrutura, ele fala, que segredo tem esse que faz com que a estrutura tenha que acompanhar, a estrutura do livro, tem que obedecer a um determinado pensamento lógico do que o escritor quer fazer. Não pode ser um livro assim desestruturado, que confunda o leitor, a não ser os livros que têm realmente essa proposta, como não é o caso aqui. Não é o caso de falar de livros que são considerados artísticos, como o da Virginia Woolf, que tem uma estrutura, mas que não é aquela estrutura clássica. Então, olha, recomendo para quem quer escrever. É um livro muito bom do Raoni Marques, Como Escrever Histórias. Então, pessoal, é isso. Quero desejar para vocês um feliz carnaval. Um abraço e que Momo possa guiar vocês pelos caminhos da leitura também. Tchau.